Bom dia, meus amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã. E nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Videira. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o sofrimento de Emã, baseado no livro de Salmos, número 88. Eu peço que você já deixe aí a sua Bíblia aberta no Salmo de número 88. Mas antes você ative aí as notificações, ative o sininho aí para que você possa receber todas as mensagens novas que nós postarmos aqui em nosso canal. Salmo de número 88, nós não leremos todos os versículos, mas você, à medida que nós vamos discorrendo aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Amém? Bem, amados irmãos, ele foi um dos 3 levitas atribuídos pelo rei Davi para ministros de música. E Emã, ele era neto do profeta Samuel e ele se tornou um vidente, profeta ali do rei Davi, e possuindo 14 filhos. E o título do Salmo 88 é atribuído então a Emã. Bem, aqui nós temos esse salmo escrito por Emã, que reflete a angústia, que reflete o sofrimento e que reflete a dor desse homem famoso, desse homem bem-sucedido, espiritual, desse homem reconhecido, sábio e que tinha profunda comunhão com Deus. O salmo ele é dividido em 5 partes e eu quero aqui descrevê-las para vocês. Na primeira parte, então, Emã, ele faz uma oração. Emã, ele suplica a Deus que Deus o ouça. E está aí nos versículos 1 e 2, onde ele diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Pois bem, ele está aqui orando diante de Deus. Ele está aflito, ele está angustiado, ele está aterrorizado e ele está se sentindo excluído e ele está sentindo que a vida dele está chegando ao fim. Então ele se volta para Deus, ele clama para Deus e ele considera Deus como sendo o Deus da sua salvação. É Deus quem pode ouvi-lo, é Deus quem pode libertá-lo, é Deus quem pode confortar o seu coração. Por isso, então, ele se volta para Deus e ele ora constantemente. Diz aí no primeiro verso, não é? Dia e noite clamo diante de ti. Ou seja, não era uma oração provisória, não era uma oração ocasional, mas dia e noite, noite e dia. E essa então era a maneira do hebraico dizer: o tempo todo ele estava clamando diante de Deus. E o verbo que é usado aqui é o verbo clamar, ou seja, é um pedido súplice, é um pedido feito com grande intensidade, com grande fervor.
Um pedido feito com desejo, com devoção. É um clamor que ele levanta diante de Deus. E o que ele quer, então, está no versículo 2. Ele queria que a oração dele chegasse até a presença de Deus, porque ele se sentia como se as suas orações não passassem do teto, como se não chegasse na presença de Deus. Mas o que ele quer é que Deus lhe dê ouvidos, como diz o final do versículo 2, não é? Inclina, Senhor, os teus ouvidos ao meu clamor. É como se ele dissesse assim: por que é que o Senhor está surdo? Por que o Senhor não está me ouvindo? Por que a minha oração não chega à tua presença? Eu estou aqui orando o tempo todo, estou aqui clamando diante do Senhor. Então, amado, nesses 2 versos você vê aqui Emã colocando diante de Deus de maneira intensa, de maneira fervorosa, de maneira constante a sua necessidade e a sua angústia e o seu favor. Veja, amado, que ao contrário de muita gente, o sofrimento de Emã não o afastou de Deus. Mas quanto mais ele sofria, mais ele orava. Quanto mais ele sofria, mais ele buscava a Deus. E sabe, amado, tem gente que enquanto tudo vai bem, está na igreja, é fervoroso, participa de todos os cultos, se envolve, mas, amado, quando o sofrimento bate à sua porta, ele se amargura contra Deus, se ressente de Deus, fica com raiva de Deus, vira as costas para Deus, para de orar, para de ler a Bíblia. Mas não foi assim com Emã. O sofrimento, na verdade, fazia com que ele se apegasse cada vez mais a Deus. E aí chegamos na segunda parte, na continuação, nos versos 3 a 5, ele então descreve o seu estado de sofrimento. Se não vejamos, a partir do versículo 3, ele diz: porque a minha alma está farta de angústia. Amada, a palavra farta aqui significa saciada. Ela é usada no hebraico para definir aquele estado de saciedade de uma pessoa que estava com fome e comeu tanto que se empanturrou. É quando você come, não aguenta mais, você já está farto, você está saciado. E Emã aqui, ele está saciado, mas de males, ele está saciado de angústias. A alma dele já recebeu tantos males, tanto sofrimento, que não aguenta mais. Está estufada a alma dele. Mas não de comida, de sofrimento, de males, de dor. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, já cheguei no meu limite. A minha alma está cheia de males, está saciada de males. E diz ele, a ponto, no final do versículo 3, a ponto de que a minha vida se abeira da morte. A morte já está batendo a minha porta. Eu já estou vendo a morte chegar para mim, Senhor. Eu não estou tendo esperança. Eu não estou tendo expectativa. O que eu vejo diante de mim é a perspectiva de morte. A qualquer momento, a minha alma está chegando à beira da morte. A figura aqui, amado, à beira, é a ideia de alguém que está caminhando
e tem um grande abismo, um grande buraco à sua frente e ele está ali chegando próximo. Cada minuto que passa, ele vai se abeirando da morte. E é só uma questão de mais alguns passos. E ele vai cair para sempre nas trevas, na morte. É assim que Emã se sente. Os versos seguintes nos dão então uma descrição do estado dele, versículo 4 e 5. E é muito interessante, né? Naquele tempo, é comum quando havia uma guerra, então um soldado, quando era ferido, e ainda que ele estivesse morto, mas se a ferida fosse grave, ele era deixado para trás ali no campo de batalha. E se você fosse então ferido numa batalha, você seria deixado para trás, porque não tinha esperança para você. Então, seus companheiros pegavam você e jogavam você num montão de mortos, ainda que você estivesse vivo. Você poderia gritar, você poderia falar, você poderia argumentar: olha, mas eu ainda estou vivo. Vocês não estão me jogando ali entre os mortos? E os companheiros então diriam para você: olha, você está vivo, mas é só uma questão de tempo. Você já está contado entre os mortos, porque não tem cura no seu sofrimento. A sua ferida é mortal. É o que ele diz no versículo 4. Estou contado com aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, e estão cortados da tua mão. Olha só, amado, não havia mais esperança. Esse era o sofrimento de Emã. Ele já se sentia contado entre os mortos. Ele já se sentia como alguém que já tinha passado, alguém que fora ferido de uma maneira incurável. Aí nós chegamos nos versículos 6 a 8, não é? E aqui há uma parte que pode nos parecer surpreendente, mas você tem que entender que, da perspectiva bíblica, tudo o que acontece com os filhos de Deus foi a permissão de Deus, até mesmo o sofrimento. E Emã aqui, então, ele atribui a Deus o que ele está passando. Veja só o versículo 6. Ele diz assim: tu me puseste na mais profunda cova. Veja só, amado, ele diz que foi Deus quem fez isso com ele. Nos lugares tenebrosos, nos abismos. Aí ele vai dizer no versículo 7: sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. E aí no verso 8 ele complementa, né? Apartastes de mim os meus conhecidos, me fizeste objeto de abominação para com eles. Veja só, amado, ele está dizendo a Deus: Deus foi o Senhor que fez isso comigo. É a tua ira que está sobre mim. Ele está dizendo: é o Senhor que está me abatendo. É o Senhor que me apartou de mim os meus amigos. Isso tudo está vindo da tua parte. Eu sei que é o Senhor que está fazendo isso comigo. Meu amado, eu sei que nós vivemos hoje num mundo evangélico aonde a teologia de Emã ela é completamente desconhecida.
Porque nós pensamos que se alguma coisa está dando errado, a gente diz que é obra do inimigo. Isso é o diabo. Eu rejeito, eu declaro, não aceito sofrimento na minha vida, show sofrimento. Mas, amada, aqui Emã, ele não é dessa teologia. Emã sabe que existe um Deus soberano, que existe um Deus que governa as circunstâncias da história, que governa os acontecimentos, um Deus que tem o controle sobre tudo e que se alguma coisa toca no Filho de Deus é porque Deus o permitiu. Por isso então que Emã, ele diz aqui, foi o Senhor quem fez isso comigo. Eu sei, foi o Senhor que fez. É a tua mão, é a tua ira, é o teu propósito. Tu me fizeste isso. Tu causaste todas essas coisas. E amado, nós vemos hoje, infelizmente, uma teologia que retrata Deus como um Deus impotente, como um Deus que não tem o controle do universo, como um Deus que abriu mão da sua soberania, abriu mão do controle do universo para deixar que os homens tomem conta da sua própria vida e definam o destino da história. Você vai encontrar teólogos que dizem que Deus, para se relacionar com os homens, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas, que ele não é mais soberano, que ele não é mais onisciente, que ele não é mais onipotente. E um exemplo disso aconteceu algum tempo atrás, quando teve aquele grande tsunami na Ásia, que matou milhares de pessoas. Então um teólogo brasileiro escreveu dizendo assim: Deus sofreu muito com aquele tsunami, porque ele não sabia que aquilo ia acontecer. E ele foi impotente para impedir que acontecesse. Olha só, mano, ele queria livrar a cara de Deus. Ele queria achar uma resposta para essa pergunta, não é? Se Deus é poderoso e ele é bom, por que que ele permite o sofrimento? E ele achou então que a melhor maneira era dizer que Deus é bom, mas que Deus não é todo poderoso. Ele negou então a onisciência de Deus, ele negou a onipotência de Deus. Mas a resposta da Bíblia é que Deus é bom sim, ele é justo e ele é onipotente, ele é onisciente. E quando ele permite o sofrimento, quando ele manda males, ele faz isso de uma maneira justa. Ele não está tirando o direito de ninguém. Ele está simplesmente exercendo o seu governo sobre a humanidade que ele criou e sobre a qual ele tem direito de criação e de redenção. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus cujos caminhos nós não entendemos, mas em quem nós confiamos, porque nós sabemos que Ele é santo, sábio, justo e bom. Nele não há injustiça, Ele não faz nada errado. Deus sabe exatamente o que faz. Nós é que muitas vezes não sabemos o que dizemos. Então, Emã, ele diz aqui: Deus, eu sei que tudo isso veio de ti. Deus, eu sei que tudo isso é da tua mão, é da tua parte, porque nada me aconteceria
se não fosse a tua vontade. Aí no versículo de 9 a 12, então ele argumenta com Deus. E aqui, amado, é interessante porque mesmo que ele saiba que tudo aquilo veio de Deus, ele não considera que a oração seja desnecessária. Porque, amado, nós que cremos na soberania de Deus, muitas vezes somos tentados a não orar com o seguinte pensamento: olha, Deus já determinou tudo, Deus já sabe de todas as coisas mesmo, né? Tudo vai acontecer da maneira como Deus sabe de todas as coisas. Então, orar para quê? Veja, amado, que mesmo que Emã reconhece que tudo aquilo era pelo propósito de Deus, todavia isso não impede que ele argumente com Deus. Isso não impede que ele peça a Deus que aquela situação se resolva. E sabe, amado, não existe conflito na Bíblia entre acreditar na soberania de Deus e orar. Pedir que Deus mude, pedir que Deus salve, pedir que Deus transforme, que Deus faça o seu querer e a sua vontade. E você pode ver exatamente isso aqui, porque nos versos seguintes, então, ele argumenta com Deus. Veja os argumentos dele a partir do versículo 9, ele vai dizer assim: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor. Mais uma vez ele repete: Deus, eu estou muito aflito, mas eu não parei de orar. Dia após dia eu estou clamando. E por que é que ele clama? Como é que ele argumenta com Deus? Versículo 10, ele diz assim: mostrará tu prodígios aos mortos? É como se ele dissesse a Deus assim: Senhor, se eu morrer, de que isso vai te servir? Porque os mortos, eles não podem ver os teus prodígios. Senhor, quem está lá na sepultura, os cadáveres que estão lá no cemitério, eles não podem ver os teus prodígios, aquilo que o Senhor está fazendo aqui no mundo. Olha o argumento de Emã. Então, Senhor, se o Senhor me mata, o Senhor perdeu um adorador. É um a menos para poder ver os teus prodígios, é um a menos para poder ver as tuas maravilhas. E ainda no versículo 10, né, ele diz assim: os finados se levantarão para te louvar. É como se ele dissesse assim: Senhor, lá no cemitério vai se levantar um coral de defuntos para cantar o teu nome. Senhor, se eu morrer, vai ser um a menos para te louvar. E o que o Senhor então vai ganhar com a minha morte? Veja, amado, ele está aqui fazendo aquilo que aquelas pessoas que sabem orar fazem bem. É argumentar com Deus em cima da glória de Deus. E a Bíblia nos ensina então a orar e apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Mas tem um argumento em particular que toca o coração de Deus. É quando a glória dele está em jogo. Sabe, amado, Deus, ele nos ama, mas tem uma coisa que Deus ama mais do que a nós, que é a sua própria glória, o seu próprio nome.
Por isso que Emã aqui ele argumenta perguntando a Deus qual é o valor da morte dele para Deus. Ah, Senhor, vai ser um a menos no coral. Vai ser um a menos na igreja para ouvir as tuas maravilhas. E o que é que Deus vai ganhar com isso? E ele continua então, no versículo 11, será referida a tua bondade na sepultura? Se eu estiver morto, se eu morrer, se a minha vida terminar, eu não vou poder escutar mais referências à tua bondade. Olha o argumento de Emã. É claro, amado, que aqui ele não está falando da vida após a morte. Ele está descrevendo a situação do lado de cada eternidade. Se ele morrer, vai ser um a menos para escutar aqui no mundo, aqui na terra, a bondade de Deus. E ele diz: será referida a tua bondade na sepultura? Verso 11, né? A tua fidelidade será mencionada nos abismos da morte? Não. Verso 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a justiça na terra do esquecimento? Veja, amado, o cemitério é a terra do esquecimento, não é? Até o primeiro ano a gente leva flores, a gente manda limpar a lápide, paga ali os serviços de alguém para manter a sepultura limpinha. Mas, amado, passam-se ali 10 anos, passam-se 15 anos, 20 anos e os mortos são esquecidos. O cemitério é a terra do esquecimento e lá não se manifestam as maravilhas de Deus. Lá não se escuta os louvores de Deus. Lá não se ouve sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade, a bondade de Deus não é referida ali. Então Deus pergunta a Amã: o que é que o Senhor vai ganhar se eu morrer? O Senhor vai ter um adorador a menos. O Senhor vai ter menos uma pessoa no coral para te cantar. O Senhor vai ter menos um que vai dar testemunho de ti aqui nesse mundo. Não é que Emã não esteja pronto para morrer, mas ele diz: o Senhor não vai ganhar nada se eu morrer agora. Porque enquanto eu estou vivo, eu canto os teus louvores, eu bendigo o teu nome. E eu queria perguntar, amado, será que você pode argumentar com Deus dessa maneira? Na hora que o câncer chegar, na hora que uma doença fatal chegar, você pode dizer: Deus, o que o Senhor vai ganhar se eu morrer? Porque tu sabes, a minha vida toda foi para o teu louvor. Eu passei a minha vida toda falando de ti para os meus amigos. Passei a minha vida toda cantando as tuas maravilhas, dando testemunho. Senhor, o Senhor vai perder um evangelista. O Senhor vai perder alguém que te louva. O Senhor vai perder um servo aqui. E sabe, em alguns casos, amado, Deus vai dizer assim: não, eu acho que eu ganho muito mais você morrendo mesmo. Porque você vivo não faz nada para mim, não faz nenhuma diferença. Então a sua vida, né, pode morrer, não vai fazer falta nenhuma. Mas Emã, aqui ele pode argumentar com Deus e ele pode dizer: o Senhor não vai ganhar nada com a minha morte.
o Senhor não vai ganhar nada com a minha morte. Veja, amado, como não existe essa incompatibilidade entre os versículos anteriores que descrevem a soberania de Deus, não é? Foi o Senhor quem fez isso, é a argumentação, né? É a tua mão que fez isso, e então não existe contradição entre a soberania de Deus e entre a argumentação de Emã com Deus. Nós sabemos, amado, que tudo que acontece é por permissão divina, mas isso na verdade, na Bíblia, não é um empecilho para você orar e para você dizer a Deus: Senhor, muda essa situação. A Bíblia diz que Deus é imutável nos seus propósitos, nos seus planos, mas diz também que Ele ouve a situação dos seus servos. E de uma forma misteriosa que nós não sabemos explicar, porque a Bíblia não explica. Deus tem o controle de todas as coisas que acontecem no mundo e ainda assim Ele ouve a oração dos seus servos e atende. Com toda certeza, Emã sofreu muito mais do que todos nós. E eu queria perguntar para você nessa manhã, como é que está a tua vida nessa manhã? Eu queria que nessa manhã você passasse a encarar o sofrimento numa outra perspectiva e que você visse nele o propósito de Deus e que você visse que o fato de que você sofre não quer dizer que você não seja de Deus, não quer dizer que Deus não lhe ame. Eu queria que você valorizasse mais o sofrimento de Jesus e que você entendesse que por causa dele o sofrimento não vai lhe afastar de Deus. O sofrimento não vai lhe destruir e não vai lhe mandar para o inferno. Ao contrário, se tornará numa carruagem de Deus para lhe levar mais próximo das alturas, para mais próximo dele. Que o Senhor o abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.